Pronto. Queridas amigas, queridos amigos, conhecidas, conhecidos, desconhecidas, desconhecidos, a todas e a todos, uma boa noite. Começamos um pouquinho antes das 19 horas, como de hábito, só para garantir que está tudo funcionando, né? Vamos lá, só esperar então aqui um pouquinho, né? Só um pouquinho mais e aí a gente já começa oficialmente. Às 19 horas, pronto! Então, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos da humanidade, é com muita alegria, com muita satisfação que damos início não a uma prédica positiva, mas a essa celebração da festa da humanidade. Como é festa da humanidade, então, feliz ano novo a todas e a todos. Então, feliz ano novo, não é? Hoje é dia 1º de Moisés de 172 ou 1º de janeiro de 2026. Hoje nós celebramos a festa da humanidade, que é a mais importante festa, não é do positivismo, é a festa é a festa do calendário de modo geral. É só uma observação preliminar, aparentemente, bem, estamos passando pela crise climática. Aqui em Curitiba estamos com tempestades, então tempestade elétrica, talvez haja oscilação da internet aqui, então já estou avisando, pode ter problema por causa das tempestades elétricas. Bem, eu sou o sacerdote da humanidade Gustavo Biscay de Lacerda, da Igreja Positivista. Não é? Vamos dar início aqui então à nossa celebração, fazendo aqui a nossa invocação inicial. Bem, em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Tem, Senhora, tão grande potestade. Desculpe interromper, mas é o que eu acabei de falar. Aqui no YouTube, acabei de ver ali uma mensagem dizendo que está com problema na transmissão. Então, enfim, talvez aconteça esse problema ao longo da transmissão de hoje. Não é culpa minha, não é culpa nossa, é problema das condições atmosféricas, né? De novo, tempestade elétrica e assim por diante. Bem, recomeçando. Tem, Senhora, tão grande potestade que quem a graça quer e a ti não corre, sem asas voar lhe quer a vontade. A tua benignidade não socorre quem te implora só. Com caridade, frequentemente a súplica precorre. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência. Em ti concorre tudo quanto no mundo há de bondade. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, amemos sem cessar. E a nós somente o puro amor de ti nos faça amar. Bem, hoje é um dia de celebração, não é? Eu vou repetir hoje algumas coisas que nós falamos ontem. A possibilidade de inovação não é tão grande assim, e algumas coisas a gente tem que repetir mesmo, né? Então, eu fiz algumas observações iniciais ontem, vou repeti-las hoje, porque são algumas observações que são úteis ou importantes, não é? Em primeiro lugar, antes de mais nada, não é? A celebração de hoje não é uma prédica regular, é uma celebração puramente cultual. Então hoje nós não vamos, embora nas prédicas a gente sempre estimule, né, a participação, conversas, diálogos, dúvidas e assim por diante, como não tem cabimento no dia de hoje, neste momento, né, nesta nossa atividade, não tem cabimento debates, não é? Então nós não vamos transmitir, não vamos conversar, não vamos polemizar,
não é? Quem se manifestar aqui, né? Algumas pessoas já estão aqui se manifestando. Quem registrar a presença, eu vou registrar, mas não vai ter debate, não é? É porque não faz sentido, não cabe neste momento, né? Nossa amiga Sandra diz ali boa noite e diz ali feliz festa da humanidade. Aí a Sandra põe ali um emoji de rosa e muitas festinhas ali, né? Muitas alegrias ali de emoji. Nosso amigo Hernani também diz ali boa noite, meu amigo, e um emoji de sorriso. Então é com muita alegria, com muita satisfação que registramos aqui a presença dos nossos amigos Sandra e Hernani. E ali o nosso amigo Gabriel também diz boa noite, Gustavo. Então estamos com um grande público hoje aqui. Então é com muita alegria, com muita satisfação que temos todo esse pessoal aqui. E claro, teremos muitos mais na sequência. Bem, no dia de hoje nós realizamos a celebração da festa anual mais importante, que é a celebração da humanidade. Como não faria sentido ela acontecer em nenhuma outra data do ano, né? O dia que começa o ano é o dia perfeito, é o dia certo para celebrarmos o grande ser, não é? A deusa verdadeira, a deusa real, não é? Então começamos o ano da melhor maneira possível. E não podemos deixar de lembrar que nós começamos o ano sendo precedidos pela celebração da Festa Universal dos Mortos. Então, enquanto nós terminamos um ano celebrando a subjetividade humana e a gratidão que nós temos pelos que já foram, nós iniciamos o ano no embalo da subjetividade, no embalo da gratidão, e iniciamos o ano, não é, com essa subjetividade, com a gratidão no coração, afirmando a esperança, o amor, a atividade pacífica, o respeito aos demais, a preocupação com o futuro. Não é? Então nós temos essa continuidade, não é? São ciclos, né? Nós falamos ontem em ciclos, né? em celebrações cíclicas e em desenvolvimentos ao longo do tempo. É exatamente isso, não é? Nós começamos ontem um ciclo e damos continuidade hoje a esse ciclo. Um ciclo que é contínuo, que nunca para, que nunca termina, não é? Bem, nós falamos então em ciclo, em desenvolvimento ao longo do tempo. Eu acho que vale a pena nós repetirmos hoje essa ideia, não é? Por quê? Porque ao longo do tempo, né, as coisas vão mudando, vão se modificando, e nós insistimos aqui em celebrações, em todo ano repetirmos a mesma coisa. Festa da humanidade, Festa dos Mortos, aniversário de Augusto Conte, aniversário de Clotilde, e assim por diante. Será que faz sentido nós ficarmos repetindo essas coisas ao longo do tempo? Afinal, tudo muda, e tudo muda sem cessar. Essa é uma das características da nossa época, não é? A aceleração da tecnologia, a aceleração das mudanças. Há aí há sociólogos que falam que o mundo é líquido, que não há mais coisas sólidas, que tudo se desfaz, então tudo é líquido. Alguns diriam até que está virando vaporzinho já, depois vai virar plasma. Será que num mundo em que não há mais regularidades, em que tudo muda demais, faz sentido fazermos coisas cíclicas? A resposta é muito clara, sim, é necessário termos eventos cíclicos. As coisas mudam, as coisas se desenvolvem, e exatamente porque as coisas mudam e se desenvolvem, nós precisamos das celebrações cíclicas. O mundo nos impõe ciclos, o mundo, a astronomia, não é? Dia e noite, esse é o ciclo mais elementar que a gente tem. Dia e noite, a astronomia faz isso. A Terra girando ao redor de si mesma impõe isso aí. É o ciclo mais básico que a gente tem, que dura mais ou menos 24 horas. Dia e noite, e isso vai dando os meses e os anos.
não é? Então, o dia e noite é a Terra girando ao redor de si mesma, é um ciclo muito elementar, e a Terra girando ao redor do Sol faz o ano, é um outro ciclo. Temos a Lua girando ao redor da Terra, né? E aí tem a mudança, tem lá a mudança da distância da Terra, da Lua em relação à Terra, da Terra em relação ao Sol, e aí a gente tem as marés, as estações do ano e assim por diante. São ciclos. O mundo, a astronomia nos impõe esses ciclos. E essa imposição dos ciclos nos impõe uma regularidade. Essa imposição é uma oportunidade que nós devemos necessariamente aproveitar, que o ser humano sempre aproveitou, que o ser humano sempre aproveitou. Sempre aproveitou. Aproveitou para quê? Para celebrações religiosas. Não é? Então nós temos as celebrações do ano, não é? Que são momentos em que nós reafirmamos nossos valores, nossos sentimentos, ideias, a necessidade de algumas práticas, de termos algumas práticas, de evitarmos outras práticas. E isso é importante, isso é fundamental. Ontem nós comentamos que no nosso mundo, né, que se modifica com cada vez mais rapidez, não é? Essa rapidez nas mudanças impõe ou criam distâncias cada vez maiores entre as pessoas, não é? As distâncias entre as gerações, entre pais e filhos, entre avós e netos, entre amigos, entre colegas, entre classes sociais, entre os países, a distância é cada vez maior. E daí que a distância é cada vez maior. E daí que se a distância é maior, não é a distância física, não é a distância em metros ou centímetros, é a distância subjetiva, a distância moral. As ideias são cada vez mais distantes e as ideias conversam cada vez menos. Conversam cada vez menos, se relacionam cada vez menos e entram em choque cada vez mais. Então as celebrações cíclicas, elas são necessárias para que a gente se reúna, para que a gente se una de volta. Pais e filhos se reúnam, avós e netos, classes sociais, povos e assim por diante. Nós precisamos desses momentos cíclicos. É uma repetição, sim. Essa repetição é importante. Não precisa ser uma repetição monótona, chata, incômoda, aborrecida. Mas essa repetição anual é necessária. Ela é importante. A celebração da humanidade, que é o que nós faremos hoje, estamos fazendo hoje, é um momento de nós afirmarmos e reafirmarmos algumas ideias, algumas concepções que ao longo do ano a gente acaba se esquecendo. Porque são outras preocupações, porque o ano é longo, porque todos nós temos problemas, porque temos dificuldades, porque o dia a dia nos obriga a tratarmos de outras coisas. Então, essa celebração cíclica de algumas concepções, de várias concepções, na verdade, é necessária, ela é importante. O calendário, convém lembrarmos, o calendário ele estabelece uma regularidade cíclica. Ele serve no nosso dia a dia materialista, né, que despreza os valores, né, a grande regulação social. O calendário serve apenas para marcar a passagem do tempo. Mas, de verdade, os calendários surgiram e foram constituídos para regular a passagem do tempo a partir de critérios religiosos, o caráter cíclico tendo sempre um forte aspecto religioso. Nós comentamos ontem, né, vamos repetir hoje, né, é o aspecto, os dias da semana têm esse aspecto cultual. Em português é mais difícil, mais indireto, mas em português nós temos segunda-feira, terça-feira. O feira não é feira de mercado, é feira de férias, de festa. A segunda festa, a terceira festa, a quarta, a quinta, a sexta festa. O sábado e domingo. Não é? Nas outras línguas neolatinas nós temos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado e domingo, né? O dia da Lua, de Marte, de Jove, né? Que é Júpiter, e assim por diante. São celebrações religiosas, em inglês também. Aí em alemão eu já não sei, em outras línguas eu também não sei, infelizmente. Não é? Enfim, então essa celebração cíclica ela é necessária. Não é apenas uma chatice que a gente cumpre por obrigação. Não, nós precisamos cada vez mais, exatamente porque lá um sociólogo que já morreu se viu obrigado ou teve a oportunidade de criar um nicho mercadológico de falar em sociedade líquida, exatamente porque a sociedade se torna líquida, é que nós precisamos com urgência desses ciclos, essa repetição cíclica, de uma repetição cultural, religiosa, afetiva. Nós precisamos disso para nós nos lembrarmos do que importa, de quais são os valores que importam, quais são as ideias que importam, portanto, quais são as práticas que importam. Nós precisamos disso com urgência. E, de novo, não apenas cada um de nós, mas muito mais que cada um de nós, todos nós coletivamente, nas famílias, nas pátrias e na humanidade. Bem, então essa era uma das observações que eu queria ter feito, que eu fiz ontem, né? E que nós repetimos hoje. Bem, nós celebramos hoje a festa da humanidade, é a mais importante festa. Mas o que falar na festa da humanidade? Sendo a mais importante celebração, o que dá para falar sobre ela? Não vejam, Augusto Comte falava, né, com a sua propriedade, com a sua capacidade brilhante, não é? Ele falava que tudo se resume, tudo se orienta para a humanidade. A humanidade condensa, ela traz em si, ela organiza em si toda a existência humana. Se ela tem essa capacidade de reunir em si toda a existência humana, de organizar, motivar, explicar, dar sentido a tudo da existência humana, o que a gente pode falar sobre a humanidade? Tudo! Mas isso gera um problema. Como que a gente pode homenagear a humanidade da melhor maneira possível? Não há a melhor maneira possível. A melhor maneira possível é uma concepção absoluta, que quer que tudo seja o melhor. O que nós podemos é dar diferentes abordagens, diferentes concepções. Hoje, então, eu proponho, né, fazer uma modesta homenagem, considerando duas questões em que eu tenho refletido, eu pessoalmente, nas últimas semanas, nos últimos meses, dois aspectos que mostram a importância da humanidade, a grandeza da concepção da humanidade, a grandeza, a beleza, o seu poder moral, o seu poder espiritual, o seu poder prático. Duas concepções. A primeira é, a partir da humanidade, deixarmos de lado a prática da raiva. Nós falamos que o nosso mundo é um mundo líquido, em que tudo se desfaz, mas a partir da experiência do neofascismo, das guerras, não é? Das guerras no Oriente, das guerras lá na Europa Oriental, outros conflitos e assim por diante, eu vejo cada vez mais a raiva. Nós temos que deixar de lado a raiva. Como que a humanidade nos ajuda a ultrapassar a raiva, a deixar de lado a raiva? Essa é a primeira sugestão que eu faço. Já vamos conversar sobre isso. A segunda é afirmarmos que com a humanidade, graças à humanidade, o mundo é mais aconchegante. Com a humanidade, o mundo é um lugar agradável, é um lugar bom.
Não é que seja um lugar fácil. O mundo é difícil. Viver no mundo, a luta pela existência é uma luta. A luta pela existência permanece. Mas com a humanidade, a luta se torna, pelo menos subjetivamente, pelo menos em termos de afeto, se torna uma luta menos cruel, se torna mais fácil, a esperança se torna maior, o pessimismo diminui com a humanidade, com a humanidade. Nosso amigo Eugênio Macedo dá boa noite, né? Registra a presença, seja bem-vindo também, Eugênio, seja bem-vindo, uma boa noite, também é muito bom ter aqui com você, ou ter você participando aqui da nossa prédica, da nossa celebração, né? Antes de nós tratarmos da superação da raiva, e antes de tratarmos do aspecto aconchegante da humanidade, a gente tem que se lembrar do que é a humanidade. Bem, o conceito de humanidade é um conceito ao mesmo tempo amplo, é uma noção ampla e ao mesmo tempo precisa. No positivismo a gente sabe muito bem do que a gente está falando quando fala de humanidade. Para começo de conversa, quando a gente fala em humanidade no positivismo, a gente se lembra de belíssimas ilustrações, como essa ilustração de Eduardo de Sá, que está aqui no cartaz, né, no cartaz da Igreja Positivista. Essa ilustração está na casa de Clotilde, na rua Payenne, número 5, lá em Paris. Não é? É um painel que está lá em Paris desde antes de 1870. Ou talvez não. Talvez desde antes de 1914. Eu acho que é alguma confusão. Eu falei de 1870 por causa da Comuna de Paris. Mas eu acho que é antes da Primeira Guerra Mundial. Enfim, vocês veem que tem a ver com problemas políticos em que foram tiros disparados, tal. E aqui na foto há ali buracos de bala. Acho que é da Primeira Guerra, não da Comuna de Paris. Mas enfim, no positivismo, quando a gente fala em humanidade, a gente pensa imediatamente em belíssimas ilustrações como essa do Eduardo de Sá. A humanidade, né, é um conceito claro, definido. Nós conhecemos a humanidade. Nós sabemos do que se trata a humanidade. Ela tem muitos atributos, mas esses atributos não são infinitos. Nós sabemos do que se trata. Bem, quais são esses atributos? Nosso mestre Augusto Comte falava isso, explicava com muita clareza no Catecismo Positivista, na segunda conferência, que é a conferência dedicada à humanidade, não é? Nas páginas 72 e 74 da edição apostólica de 1934, não é? Augusto Comte apresenta as características da humanidade. Eu falei aqui da gravura do Eduardo de Sá. Nós também temos aqui a bela ilustração do Décio Vilares, que foi o autor da bandeira nacional também, que está na edição apostólica, né? Essa bela imagem aqui, da humanidade com o futuro no seu colo. Bem, nas páginas 72 a 74, Augusto Comte apresenta, do Catecismo, né? Dessa edição do Catecismo, Augusto Comte apresenta algumas características da humanidade. Quais são essas características? Bem, diz ali Augusto Comte, eu vou ler. Para conseguir uma noção mais clara da humanidade, você deve, minha filha, né? Augusto Comte falando com Clotilde, você deve, minha filha, definir em primeiro lugar a humanidade como o conjunto dos seres humanos, passados, futuros e presentes. Essa palavra conjunto indica bastante que não se deve compreender aí todos os homens, mas somente aqueles que são realmente assimiláveis por efeito de uma verdadeira cooperação
na existência comum. Embora todos nasçam necessariamente filhos da humanidade, nem todos se tornam seus servidores, e muitos permanecem no estado parasitário, que só foi desculpável durante a educação dessas pessoas. Os tempos anárquicos fazem, sobretudo, pulular e demasiadas vezes florescer esses tristes fardos do verdadeiro grande ser. Veja assim que a este, como a qualquer outro respeito, a inspiração poética antecedeu muito a sistematização filosófica. Seja como for, se esses parasitas não fazem realmente parte da humanidade, uma justa compensação prescreve de agregar ao novo ente supremo todos os dignos auxiliares animais. Toda a útil cooperação habitual nos destinos humanos, quando exercida voluntariamente, erige o ser correspondente em elemento real dessa existência composta, com um grau de importância proporcional à dignidade da espécie e à eficácia do indivíduo. Para avaliar esse complemento indispensável, basta imaginar que ele nos falta. Ninguém hesitará, então, em considerar, né, como membros da humanidade os cavalos, os cães, os bois, etc., não é? E esses bichos todos como mais estimáveis que certos homens. Nessa primeira concepção do concurso humano, a atenção se volta naturalmente para a solidariedade, de preferência à continuidade. Mas, embora a continuidade seja, em princípio, menos sentida, por exigir um exame mais profundo, é a noção dela, da continuidade, que deve finalmente prevalecer, pois o desenvolvimento social pouco tarda, né, demora pouco, para depender mais do tempo que do espaço. Não é só hoje que cada homem, se esforçando para apreciar o que deve aos outros, reconhece uma participação muito maior no conjunto dos seus predecessores que no conjunto dos seus contemporâneos. Semelhante superioridade se manifesta em menores proporções nas épocas mais remotas, como indica o culto comovente que sempre nesses tempos se rendeu aos mortos. Assim, a verdadeira sociabilidade consiste mais na continuidade sucessiva do que na solidariedade atual. Os vivos são sempre, cada vez mais, governados necessariamente pelos mortos. Tal é a lei fundamental da ordem humana. Como todos os trechos de Augusto Comte, esse trecho do Catecismo é um trecho denso, não é? Que exige muitas reflexões. Para o que nos interessa, né, o que indica aqui, que Augusto Comte indica, é que a humanidade é composta pelo conjunto dos seres humanos convergentes. Pelo conjunto, é um conjunto, não são todos. Não é? E são os seres humanos convergentes, aqueles que trabalham para melhorar as coisas, que atuam de verdade para melhorar as coisas. Então, Augusto Comte já tira aí os parasitas, aqueles que vivem encostados, que não fazem nada, de nada para melhorar nada, simplesmente consomem recursos a vida inteira, os inúteis, né? Os plenamente inúteis. Não são os mendigos, Nós respeitamos e valorizamos os mendigos. Estamos falando dos parasitas, dos inúteis mesmo. Não é? Isso por um lado, e por outro lado, nós retiramos todos aqueles que não são convergentes. Exemplos elementares, os grandes destruidores, Stalin, Lenin, Mussolini, Átila o Huno, não é? Líderes puramente líderes, mas não precisam ser líderes, né? Que são apenas destruidores, não é? Os assassinos seriais, não é? Que simplesmente matam, destroem, os nazistas de modo geral, e assim por diante, não é? São
não são convergentes, não são divergentes, né? Hoje em dia essa expressão tem muitos sentidos. Enfim, são aqueles que não cooperam, que não melhoram as coisas. Então, é o conjunto dos seres humanos convergentes, do passado, do futuro e do presente. São todos aqueles que nos legaram tudo aquilo que nós temos hoje. São todos aqueles que vão viver, então é a existência subjetiva para trás e para frente. E, finalmente, aqueles que vivem hoje, nós de carne e osso. Além disso, nós temos os animais úteis. Os animais úteis que se sacrificam pelo bem do ser humano. Os cavalos, os bois, as galinhas, os porcos. Nós temos muitos animais que não se sacrificam por nós, mas que estão conosco. Os gatos, os cães. Tem gente que tem porco como animal de estimação. Não é? Estão, sim, também na humanidade. Estão, sim, também na humanidade. Então, a humanidade, uma definição básica, elementar, é essa. O conjunto dos seres humanos convergentes, passados, futuros e presentes. Aqui nós acrescentamos aí os animais úteis. Eu falei falei dos animais, né? Citei basicamente mamíferos, mas nós podemos aí incluir também as aves, não é? As aves, papagaios, os corvos, não é? Os corvos são as aves mais inteligentes que há, não é? Então, as aves também entram aí. Quem não gosta de ter um passarinho cantando, mesmo um passarinho engaiolado cantando, ou um papagaio que vive 80 anos, um papagaio de estimação fazendo companhia para nós, não é? Integra a humanidade necessariamente, e isso tem profundas consequências morais. E a gente vai ver essas consequências. E ver essas consequências é uma forma de homenagear a humanidade hoje, no Dia da Humanidade. A humanidade, então, ela é subjetiva e ela é objetiva. Ela é objetiva porque a humanidade existe de verdade. Ela existe. É o conjunto dos seres humanos e ela existe. Ela acontece. Não é porque ela acontece por meio de nós, seres humanos vivos, que ela é objetiva. Ela é objetiva porque ela acontece de verdade. Ela tem efeitos sobre cada um de nós, sobre o conjunto do planeta. A existência da humanidade ela é muito mais subjetiva, muito mais no cérebro, muito mais no coração, que na carne. Mas não é porque ela é muito mais subjetiva que ela não é também objetiva. Bem, sendo subjetiva, ela é abstrata. Sendo objetiva, ela é concreta. Abstrata está apenas nas ideias. Objetiva, concreta, ela existe nas coisas de carne e osso. Esses dois aspectos, 4, subjetiva e objetiva, abstrata e concreta, todos esses aspectos existem ao mesmo tempo, simultaneamente, de diferentes maneiras, mas todos eles existem. A humanidade existe de verdade, de maneira concreta, de maneira efetiva, de maneira objetiva. Ela é muito mais subjetiva que objetiva, mas ela existe de maneira objetiva. Então ela não é uma ficção, ela não é uma mera ficção, ela não é uma mera idealização, ela não é uma mera ideia. As divindades teológicas, as entidades metafísicas são puramente ideias, são puramente concepções da cabeça das pessoas e concepções incoerentes e imorais, com frequência imorais. A humanidade, ela é uma idealização, ela é subjetiva, mas ela existe de verdade, ela se realiza
na prática por meio de cada um de nós. Além disso, não é? Esse grande ser, essa deusa real, que é filha do seu filho, a humanidade é filha de cada um dos seres humanos, e o conjunto dos seres humanos constitui a humanidade, e a humanidade cria cada um dos seres humanos. Esse ser, que é subjetivo e objetivo, tem uma representação, tem que ter uma representação física, tem que ser desenhada. Aqui atrás de nós, aqui para quem está vendo pelo Facebook e aqui para quem está vendo pelo YouTube, esta é uma representação física. Nós temos esse desenho, nós temos esculturas da humanidade. Nós precisamos disso. E a humanidade faz questão dessa representação. Essa representação deixa claro que a humanidade não é qualquer coisa, que ela não é vaga. Ela tem muitos atributos, mas ela não é qualquer coisa. Ela é eterna enquanto o ser humano existir, mas ela não é infinita. Ela tem muitos atributos, mas ela não tem qualquer atributo, ela não tem todos os atributos possíveis. Ela tem características definidas, claras. A representação física nos lembra dessa característica dependente da humanidade, dependente de nós para ela existir. A humanidade, então, não são as ficções teológicas, as ficções politeístas, monoteístas, panteístas, deístas. Não são as abstrações metafísicas, a natureza, o povo, a sociedade, a raça, a classe, o patriarcado. A humanidade não é um ser sem rosto e sem forma. A humanidade é uma deusa verdadeira, real, que existe concretamente, mas que depende dos seus cílios para se manter e se desenvolver. Ela não é puramente abstrata. Suas qualidades não são atributos arbitrários, necessariamente impossíveis de serem verificados e provados. Inversamente, a humanidade não é uma abstração genérica sem sede, sem agentes, sem nome, sem representação física. A humanidade, ao idealizar todos os nossos melhores traços, a começar pelos nossos aspectos morais, a humanidade é representada necessariamente por uma mulher, para englobar todos os seres humanos. Bem, a noção de humanidade não se esgota nessas características que nós apresentamos. Daqui a pouco nós iremos outras características tão importantes quanto belas da humanidade. Mas aqui agora, para esse momento, é importante nós lembrarmos que a humanidade realiza os atributos da positividade, da mesma maneira que a humanidade constitui o clímax de cada uma das 3 leis dos 3 estados. Então, a partir da positividade, a humanidade é real, útil, certa, precisa, relativa, orgânica e simpática. A partir das 3 leis dos 3 estados, a humanidade é positiva, ou seja, é relativa. Ela é pacífica, construtiva, convergente. Ela é universal, tanto universal no espaço, quanto principalmente no tempo, nas concepções filosóficas e na fraternidade. A noção de humanidade, ela nos orienta claramente para o altruísmo, para o amor e para a paz. Mas a nossa época é cada vez mais caracterizada pelas denúncias de crimes, de injustiças, de violências. Em tal situação, a resposta mais comum
E é a resposta mais comum porque é a mais difundida e é a mais estimulada. A resposta mais comum é a raiva em face de tais problemas. Não é? Em face das denúncias e dos problemas, o que mais se faz é ter raiva. Mas como lidar com isso? Como lidar com as injustiças e como lidar com a raiva? Na verdade, o que nos interessa aqui não é tanto lidar com as injustiças. As injustiças têm que ser combatidas. Têm que ser combatidas, têm que ser corrigidas. O que a gente quer considerar aqui é como lidar com a raiva. É como lidar com a raiva. Em face das injustiças, é muito comum que as crescentes quantidade e intensidade das denúncias contra as injustiças, não é? É muito comum que a quantidade e a intensidade das denúncias conduzam a um pessimismo generalizado, um pessimismo contra o ser humano, resultando em que se considera que o ser humano não presta ou que as coisas não têm salvação. Então, na prática, embora supostamente busquem a melhoria das condições humanas, o fato é que a quantidade e a intensidade cada vez maiores das denúncias acabam conduzindo contraditoriamente à desesperança. Mas qual que é o sentido de fazer denúncias e estimular a desesperança? Qual que é o sentido disso? É claro que não está aqui em questão, não estão em questão as denúncias. Se há problemas graves, esses problemas têm que ser afirmados, têm que ser denunciados. Isso não está em questão. Evidentemente. O problema consiste em ficar apenas nas denúncias, a fazer um denuncismo, né? Achar que só ficar reclamando é bom e basta. E não se preocupar, portanto, com as soluções. Não é? Esse denuncismo, esse prazer em denunciar, em querer só denunciar e não buscar as soluções, isso estimula o pessimismo. E, por outro lado, ele afasta a busca das soluções gerais. Ele afasta as concepções gerais. Não é? O prazer no denuncismo estimula uma coisa que a gente comentou há algumas semanas, né? Que é a mentalidade metafísica de raciocinar por meio das exceções. Tá tudo ruim. Como está tudo ruim, não vamos procurar soluções gerais, porque sempre vai ter algum problema. Logo, não vai ter solução geral. E vamos só achar que está tudo ruim. Isso não dá. Nós temos que fazer denúncias, mas nós precisamos de esperança. Não podemos nos render ao pessimismo. Se não podemos nos render ao pessimismo, temos que ter esperança, temos que ter concepções gerais, temos que ter soluções. E as soluções são sempre as soluções gerais. Soluções específicas, particulares, não funcionam. Apresentam problemas, resolvem agora, mas logo adiante criam outros problemas. Mas muito mais importante para o que a gente quer comentar aqui é que, associada às denúncias contra as injustiças e resultado direto dessas denúncias, nós temos aí o sentimento da raiva. A raiva que, segundo a lógica afetiva, torna-se cada vez mais o móvel de novas denúncias. Claro, bem entendido, denúncias desesperançadas. A raiva, ela é extremamente poderosa, ela é forte, ela nos motiva, ela nos leva a agir com uma intensidade, às vezes, inigualável. A raiva é um motor da atividade, um motor poderoso da atividade, ou é um combustível poderoso.
Mas a raiva, por mais poderosa que seja, e nós sabemos que a raiva é extremamente poderosa, a raiva é apenas a reação violenta e destruidora, é a reação a alguma situação que nós consideramos ruim ou problemática. Então a raiva é a reação profunda e violenta do instinto destruidor. A raiva é a violência do instinto destruidor. E ela tem uma intensidade, todos nós sabemos isso, todos nós já sentimos raiva. Não é? A raiva é a violência aplicada ao instinto destruidor. A raiva e o pessimismo, com frequência, andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas e se retroalimentam. Da mesma forma que a raiva e o pessimismo nos afastam da serenidade e da esperança. Aliás, a raiva em particular, sendo a manifestação violenta do instinto egoísta destruidor, a raiva nos afasta também do altruísmo e, portanto, do amor. Então, a raiva, nós podemos entender, né, em muitas situações, a raiva pode ser compreensível, pode até ser justificada. Mas a raiva é a violência do egoísmo destruidor. Então ela é violência e é egoísmo em grande intensidade. Ela destrói e nos afasta do amor e do altruísmo. Em vez de estimularmos a raiva, em vez de promovermos a raiva, em vez de propormos a raiva como sentimento fundamental nas denúncias, o sentimento fundamental vinculado às denúncias, o que nós propomos aqui é que nós procuremos sentimentos que sejam ao mesmo tempo diretamente altruístas e que reconheçam o aspecto problemático das situações que denunciamos. O que nós estamos falando até agora, só para a gente entender onde é que nós estamos, é que no nosso mundo, o nosso mundo é um mundo que vive muito de denúncias. O tempo inteiro a gente vê denúncias a respeito das mais diferentes coisas. O espírito destruidor, própria metafísica, adora as denúncias, porque é uma forma de destruir, de reclamar, de achar ruins as coisas. Bem, o mero denuncismo estimula a desesperança, o pessimismo. Mas, além disso, estimula a raiva. Bem, a raiva, nós podemos considerar que a raiva é justificada em muitas situações. O problema é que a raiva é violência e destruição. É violência e egoísmo. Se nós queremos que as coisas melhorem, nós precisamos substituir a raiva, não é? Considerando as denúncias, nós temos que tirar a raiva e pôr algum outro sentimento no local, ali. Não é para não sentir de vez em quando raiva, acaba sendo normal, infelizmente acaba sendo normal. Mas nós temos que procurar algum outro sentimento que, considerando as denúncias, nós temos que pôr algum outro sentimento no lugar da raiva. Se alguém tiver alguma sugestão, eu quero mesmo. A minha sugestão pessoal, eu sei que ela é limitada, tem problemas. A minha sugestão é que a gente adote o lamento. O lamento não é um sentimento, é mais uma postura. Então não é um sentimento. É uma postura, eu estou falando em sentimentos. Tem essa dificuldade. E o lamento não tem a energia própria à raiva. Claro, a raiva é violência mais um forte instinto destruidor. O lamento tem um aspecto mais passivo. Bem,
Então tem esse problema, essa falta de energia. É um problema, eu assumo. Eu assumo isso. Mas o lamento tem outras características. E é por isso que eu estou falando aqui em lamento. O lamento, ele reconhece o caráter problemático daquilo que a gente denuncia. Ele reconhece que as denúncias são verdadeiras, são corretas, que aquilo que a gente denuncia merece, precisa ser denunciado. Acha ruim aquela situação. Além disso, o lamento faz um apelo direto ao altruísmo. O lamento afirma a esperança, afirma a boa-fé, afirma a crença profunda no ser humano, afirma a possibilidade de nós melhorarmos, de nós corrigirmos, afirma a existência de soluções gerais que devem ser aplicadas ou devem ser buscadas. Então, embora o lamento tenha o problema, né, de não ser um sentimento, ser mais uma postura, e de não ser tão ativo, tão intensamente ativo quanto a raiva, pelo menos o lamento reconhece o caráter problemático daquilo que a gente denuncia, portanto reconhece as denúncias, e por outro lado, não é destruidor, é construtivo, é altruísta, é generoso, é esperançoso. É por isso que eu sugiro o lamento. Bem, isso depende um pouco de imaginação moral, de imaginação filosófica, de imaginação prática. Como no dia a dia a gente vai se preocupando com muitas coisas, eu não consegui pensar em alguma outra coisa além do lamento. Se vocês que estão assistindo aqui a nossa celebração pensarem em alguma outra coisa que não o lamento, por favor falem. Eu peço mesmo, me apresentem. Não é para a gente substituir o lamento por outra coisa. Enquanto não temos um termo melhor, não é? Eu sugiro substituirmos a raiva, a violência, a destruição, o egoísmo, a desesperança, o pessimismo da raiva pelo lamento. De novo, o lamento é um pouco mais passivo, mas ele é altruísta. Ele é diretamente altruísta, ele é esperançoso, ele reconhece a possibilidade, a necessidade de corrigirmos os problemas. Então, a substituição da raiva como sentimento padrão em face dos problemas que vivemos, a substituição da raiva por sentimentos realmente altruístas, não é algo secundário. Na verdade, é uma necessidade urgente, em vista do altruísmo, da paz, da fraternidade e da esperança. Precisamos tirar a raiva como o sentimento padrão da nossa época. De novo, a nossa época é uma época, lamentavelmente, profundamente metafísica. Um dos traços dessa metafísica é a raiva como sentimento padrão da política. A gente liga a televisão, abre os jornais, entra na internet e só vê raiva. Raiva de tudo quanto é lado para tudo quanto é lado. Do pessoal que se diz pela ordem, dos retrógrados, do pessoal que se diz pelo progresso. Só raiva. Claro, os teológicos são retrógrados. Os que se chamam de progressistas são metafísicos.
Todos eles, como dizia nosso mestre, são ao mesmo tempo retrógrados e anárquicos. Eles não são positivos, eles não querem ir para frente, eles querem voltar para trás e destruir o que existe aqui hoje. Para a gente ir para frente, nós temos que abandonar a raiva como sentimento padrão. Nós precisamos de amor, altruísmo, de esperança, de soluções amplas, de soluções gerais. Nós precisamos de paz, nós precisamos de fraternidade. Bem, nós falamos em esperança, não é? A única verdadeira esperança que nós podemos ter é a esperança que é dada pela humanidade. Somente a humanidade nos dá uma esperança real. Não é que outras concepções não deem esperança, mas a única esperança que vai se realizar, que pode se realizar concretamente, é a esperança dada pela humanidade. Somente a humanidade realiza as esperanças. Meus irmãos, ou melhor, minhas irmãs, meus irmãos na humanidade, apenas a humanidade é capaz de realizar as esperanças. Apenas a humanidade. Todas as outras esperanças são falsas, são vãs esperanças, porque jamais vão se realizar. São mentiras. São ópios, são drogas que enganam, são placebos. Se a gente quer uma esperança de verdade, apenas a humanidade. A humanidade nos dá a esperança de múltiplas formas. A humanidade é a única e a verdadeira providência humana. É o único e verdadeiro ser que realiza as coisas. Portanto, é o único e verdadeiro ser que é capaz de melhorar as coisas. Além disso, a humanidade se define pelo altruísmo, pela paz, pela fraternidade, pela realidade e pela utilidade. Ou seja, ao dispor a humanidade realiza a esperança ao dispor dos meios e dos sentimentos capazes de melhorar as coisas. A humanidade realiza a esperança ao afirmar sempre com clareza que os melhoramentos são, antes de mais nada, melhoramentos morais. Depois são melhoramentos intelectuais. E somente no fim são melhoramentos materiais e físicos. Melhoramentos morais, intelectuais e físicos são melhoramentos do amor, da ordem e do progresso. A humanidade é a única que realiza de verdade a esperança, porque a humanidade evidencia que, por mais problemática que com frequência seja a existência humana, por mais problemática que seja a existência humana, o progresso ocorre de verdade. O progresso existe, ele ocorre de verdade. E ao longo do tempo, os nossos antepassados nos legaram melhoramentos efetivos. Melhoramentos efetivos que podem e devem ser agora e sempre utilizados, aprofundados e ampliados. Ou, se a gente inverter a ordem, devem ser ampliados, aprofundados e utilizados. A metafísica dissolvente, o pessimismo próprio ao denuncismo incessante, a violência destruidora da raiva, tudo isso converge de maneira tão intensa no mundo atual que mesmo pessoas que se dizem positivistas ou que estão na órbita do positivismo, muitas vezes pessoas próximas ao positivismo, muitas vezes repetem o pessimismo e são incapazes de entender e de sentir a efetividade da esperança dada pela humanidade. Nós vivemos uma época tão metafísica, tão destruidora, que mesmo muitos que se dizem positivistas são incapazes de perceber a esperança
dada pela humanidade e dada apenas pela humanidade e por nenhum outro ser. Então, ao afirmarmos as características da humanidade, ao afirmarmos a necessidade de substituirmos a raiva por outros sentimentos, por sentimentos construtivos, pacíficos, fraternos, eu sugiro aqui o lamento, nós afirmamos também a esperança, que é um dos atributos mais importantes e mais belos da humanidade, da nossa deusa que nós celebramos hoje. Bem, se nós celebramos a esperança como correção das injustiças, a humanidade também nos dá esperança em outro sentido. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós não vivemos sozinhos no mundo. O espírito metafísico, que é a negação da teologia, a metafísica considera que a existência humana começa e termina ao tratar das divindades. Da mesma forma, a metafísica, como nega os deuses, consegue apenas afirmar os indivíduos, né, a individualidade, ou afirmar uma solidão cósmica. Só o fato de limitar-se à teologia, só isso já evidencia o quanto a metafísica é restrita e superficial. Mas, infelizmente, como já indicamos em muitas vezes anteriores, como eu já falei hoje, né, a nossa época é profundamente metafísica, em particular devido à influência dos Estados Unidos e dos protestantismos. Bem, a nossa época, que é profundamente metafísica, né, a crítica metafísica à teologia tem como resultado o individualismo, a anarquia ou a solidão cósmica. Essas três conclusões metafísicas da crítica à teologia, o individualismo, a anarquia, a solidão cósmica, essas três conclusões não esgotam as possibilidades da metafísica, né? Os resultados, especialmente os resultados negativos da metafísica. Mas essas três conclusões são muito claras nos ambientes anglo-saxões, ambientes resultantes da ação dos alemães e dos ingleses, os Estados Unidos, por exemplo. Não é? Basta nós pensarmos aí em pensadores, em filósofos como Nietzsche e Max Weber. Não é? Esses dois autores eram profundamente metafísicos, eram pessimistas, eram individualistas, pessimistas, falavam na solidão cósmica. Esses defeitos são defeitos, e são graves defeitos, já deveriam ser motivos para a gente deixar de lado esses pensadores. O fato de que esses pensadores são celebrados por causa desses defeitos já indica como a nossa época é uma época problemática. Não é por acaso que a nossa época celebra apaixonadamente a raiva, o pessimismo. Mas enfim, contra o pessimismo, a raiva, a solidão cósmica, contra tudo isso, nós temos a noção da humanidade, que é uma noção esperançosa, da esperança. É uma esperança aqui num sentido que não é apenas das melhorias, mas é um sentido um pouco mais amplo, um pouco mais virando ali numa curva, né? É a esperança no sentido do conforto, ou melhor, é a esperança no sentido do acolhimento. Com a humanidade, os vícios morais, intelectuais e práticos da metafísica, esses vícios não se verificam. Com a humanidade, nós não temos o pessimismo, nós não temos o individualismo, nós não temos a solidão cósmica. É tudo o contrário. Nós temos o acolhimento.
nós temos a esperança, nós temos o compartilhamento do mundo com a responsabilidade pessoal. Sem nós entrarmos nos vícios do individualismo e da anarquia, nós podemos perguntar com clareza: como é possível nós falarmos em solidão cósmica, em isolamento, em falta de apoio, não é? Se não existe Deus, a questão aqui faltou escrever aqui, não é? Para os metafísicos, se não existe Deus, o ser humano está sozinho no cosmos, está sozinho no universo. Sem Deus, o ser humano vive sozinho numa pedra que fica girando pelo espaço. Isso é a solidão cósmica. Essa é uma concepção metafísica direta, né, que resulta diretamente da crítica metafísica à teologia. Enfim, como é que nós podemos perguntar, como é que nós podemos falar em solidão cósmica, em isolamento no universo, em falta de apoio, quando com a humanidade, na humanidade, pela humanidade, todos nós vivemos em meio aos outros seres humanos que nos dão apoio, conforto e estímulo? Como nós podemos falar com sinceridade? Como podemos falar em solidão quando nós vivemos cercados da memória constante dos mortos? Quando nós vivemos cercados pela esperança dos nossos descendentes? Como que nós podemos viver em solidão quando nós estamos cercados disso tudo? Cadê a solidão aí? O sentido positivo da religião da humanidade já deixa claro que nós não somos nunca sozinhos. Mesmo que estejamos eventualmente isolados. Nós podemos estar isolados, mas não estamos nunca sozinhos. Nunca. Jamais. A religião é o religare. É o ligar duas vezes. É o nos ligar internamente pela fé e nos ligar externamente pelo amor. É o nos ligar uns aos outros. Como que é solidão isso? Somente gente maluca, somente gente doente, moralmente doente, pode falar em solidão cósmica. Gente doente, moralmente doente. Com a humanidade, pela humanidade, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos conversando. Não é porque estamos conversando agora aqui nessa celebração. Quando eu vejo a imagem da humanidade aqui no vídeo, quando eu leio o Catecismo Positivista, quando eu leio aqui as invocações da Igreja Positivista do Brasil, feitas por Teixeira Mendes, eu estou conversando com o Eduardo de Sá, com Augusto Comte, com Teixeira Mendes, com Aristóteles, com Descartes, com Dante, com os outros positivistas que já morreram. Eu compartilho experiências. Quando eu converso com o nosso amigo Hernani, e ele fala dos outros positivistas com quem ele conviveu na Igreja Positivista do Brasil, eu vivo com essas pessoas por intermédio do Hernani. Como que eu posso estar sozinho? Como que cada um de nós pode estar sozinho? Como que se pode falar com sinceridade, sem doença moral? E como é que dá para falar em solidão cósmica numa situação dessas? Tem que ter graves problemas morais para falar uma coisa dessas. Para falar e repetir uma bobagem dessas. A humanidade, como nós vimos, é acima de tudo os mortos e quem ainda não nasceu. A humanidade é acima de tudo subjetiva. O ser humano é acima de tudo subjetivo. Como é possível estarmos subjetivamente sozinhos, em solidão, se subjetivamente estamos cercados de fraternidade, de apoio, de afeto? A oração positiva, por exemplo,
é um instrumento poderosíssimo para nós nos relacionarmos uns aos outros. Os nossos anjos da guarda estão sempre conosco, enriquecendo, aquecendo, melhorando nossas vidas. Nós vimos antes que a humanidade não é somente os seres humanos, ela incorpora necessariamente também os animais úteis, muitos dos quais se sacrificam por nós, além dos animais domésticos. Quem pode dizer com sinceridade que o seu cão de estimação, ou o seu gato, ou o seu papagaio, ou o seu cavalo, ou o seu porco, quem pode dizer que cada um desses bichos não faz parte da família? Apenas de maneira arbitrária, cruel, irracional, rompem-se os vínculos que ligam o ser humano ao conjunto dos seres vivos. Apenas de maneira arbitrária, cruel e irracional, os teológicos e muitos metafísicos afirmam que apenas o ser humano é racional, é verdadeiramente sociável, que o planeta Terra é para uso fruto exclusivo dos humanos. A humanidade, só um instantinho aqui. A humanidade, na generosa e genial elaboração de nosso mestre, a humanidade se amplia radicalmente. Só um instantinho. A humanidade se amplia radicalmente ao estabelecer o neofetichismo, no qual a síntese inicial do fetichismo é incorporada à síntese final, que é o positivismo. Com o neofetichismo, foi possível ao nosso mestre estabelecer a trindade positiva, ultrapassando de maneira radical os desrespeitos teológico-metafísicos pelo planeta e por nossa existência. Com a trindade positiva, o ser humano finalmente voltou a viver em um ambiente terno, aconchegante, afetivo, no qual a luta pela existência, embora ela ainda exista, ela se torna subjetivamente menos dura e ao mesmo tempo mais recompensadora. A trindade positiva, estabelecida a partir do neofetichismo, a trindade positiva é composta pelas seguintes entidades: o grão-meio, o espaço, que é apenas afetivo e no qual tem lugar os fenômenos naturais abstratos. O grão-fetiche, a terra, caracterizada pelos sentimentos e pela atividade, mas não pela inteligência. Na terra, no grão-fetiche, nossas existências têm lugar e ao qual devemos diversos cultos. Por fim, e acima de tudo, o grão-ser, a humanidade, que é dotada de sentimentos, de atividade e de inteligência, e que é capaz de orientar sua ação com vistas à melhoria da realidade humana e cósmica. Na festa da humanidade, hoje, em meio a tantas possíveis homenagens e reflexões, eu creio que as duas homenagens e reflexões que eu apresentei, o abandono da raiva como sentimento padrão e a afirmação do caráter aconchegante do grande ser, essas duas homenagens que eu humildemente propus, elas permitem nós entendermos e valorizarmos, não é? Entendermos e valorizarmos e amarmos um pouco mais e um pouco melhor a nossa verdadeira deusa, a verdadeira deusa que nós celebramos hoje. Para terminar estas reflexões, nós recitaremos um belo poema do positivista Generino dos Santos, o poema intitulado Ato de Fé Positivista.
Tem uma epígrafe em latim, a tradução da epígrafe é: creio porque pode ser demonstrado. Creio em ti, grande ser, mãe carinhosa, que em teu fecundo seio imaculado engendraste o presente do passado, conforme o porvir que te endeusa. Tudo o que sou, to devo. És bondadosa providência moral que me há guiado, pois sem ti todo amor fora pecado, toda a ciência egoística e vaidosa. Eu que outrora, sem ti, lutava a esmo, por ti me agito, e teu sofrer partilho teu destino afortunado. Ó Virgem Mãe, ó Filha do teu Filho, que eu ame mais a ti do que a mim mesmo, e nem a mim, senão por ter te amado. Bem, com isso terminamos a nossa celebração da Festa da Humanidade de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo, que tenha sido afetivo, que tenha sido uma celebração adequada à importância do verdadeiro grande ser, que nos ama, que nos orienta, que nos dá esperança, que nos dá acolhimento, que torna possível nós sermos quem nós somos. Eu espero que tenha sido uma boa homenagem, que tenha valido a pena, e espero que todos nós, nossas irmãs, nossos irmãos da humanidade, todos tenhamos um feliz ano novo, um bom ano, próspero, fraterno, pacífico, esperançoso. Então, vamos concluir a nossa celebração com a invocação final. Ergamos os nossos corações à humanidade e testemunhemos-lhe o reconhecimento de que nos sentimos repletos pelas reflexões que acabamos de compartilhar. Que essas reflexões frutifiquem em nossas almas e que, ao deixarmos esta prédica, levemos a resolução de dedicar todos os nossos esforços a auxiliar em nós e nos outros a vitória contínua do altruísmo sobre o egoísmo. Rendamos graças especiais ao nosso mestre Augusto Comte e à sua imaculada inspiradora Clotilde Devaux, aos quais devemos a sistematização da humanidade e da sua sublime doutrina. Que a tua palavra de vida, ó santa humanidade, seja não somente bem aceita e compreendida, mas antes de tudo aplicada com zelo a todos os atos da nossa vida privada e pública. Assim seja. Em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. A todas e a todos uma boa noite, um bom descanso e um feliz ano novo novamente. Até logo!